Você sabia que existe uma carreira jurídica onde você pode ganhar mais de R$ 35.000 por mês, ter vitaliciedade, independência funcional e o poder real de transformar a sociedade? E agora mesmo está com inscrições abertas para um concurso com 55 vagas aqui em São Paulo? Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas, e hoje eu vou te mostrar exatamente o que um promotor de justiça faz no seu dia a dia, quais são as atribuições reais de um membro do Ministério Público e por que essa é considerada uma das carreiras mais prestigiadas do Brasil. Se você está pensando em prestar concurso na área jurídica, fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo sobre como é a rotina de um promotor. Vou falar sobre o concurso número 97 do MP de São Paulo, que acabou de abrir o edital. Eu vou te mostrar o material mais completo e específico que existe no mercado para você conquistar essa aprovação. Então, prepara o café, sente-se confortavelmente e vem comigo descobrir se essa é a carreira do seu sonho. Mas antes de falar sobre o que eu faço no dia a dia, você precisa entender o que é o Ministério Público e por que essa instituição é tão importante. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Isso significa que nós somos fundamentais para que a justiça funcione. Nós não somos juízes, nós não somos procuradores ou advogados do Estado. Nós somos defensores da própria sociedade. E a nossa missão constitucional é defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis, como, por exemplo, a saúde, a educação. E, na prática, isso quer dizer que o promotor de justiça atua para proteger os direitos mais fundamentais das pessoas: a vida, a dignidade, o meio ambiente, o patrimônio público, os direitos das crianças e dos adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência e dos vulneráveis em geral. E aqui está o grande diferencial da carreira. Nós temos independência funcional. Sabe o que significa isso? Cada promotor de justiça, dentro da sua atribuição, decide de forma independente como ele vai atuar. Ele só está atrelado à sua consciência, à Constituição e à lei. Nem o Procurador-Geral de Justiça, nem o Corregedor-Geral, nem o governador pode interferir nas decisões técnicas e jurídicas que tenham sido tomadas pelo membro do Ministério Público. Além disso, temos a vitaliciedade. Após 2 anos de exercício, o membro do Ministério Público se torna vitalício e só poderá perder o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado. É uma garantia constitucional que protege a independência funcional do promotor. É, portanto, uma carreira de altíssima responsabilidade, que exige um preparo técnico excepcional, mas que oferece em troca uma realização profissional incomparável. Você literalmente muda a vida das pessoas todos os dias. Vamos então começar falando da área mais conhecida do Ministério Público, a área criminal. Gustavo, o que faz um promotor na área criminal? O promotor de justiça é o titular da ação penal pública. Isso significa que, em crime de ação pública, que são a grande maioria dos crimes, só o Ministério Público pode propor a ação penal contra alguém que praticou um crime. A polícia investiga, mas quem decide se vai haver processo criminal ou não é o membro do Ministério Público, é o promotor de justiça. E no meu dia a dia, em uma promotoria criminal, eu analiso inquéritos policiais que chegam da delegacia, então eu vou te dar um exemplo prático. Chegou um inquérito policial de um homicídio. Eu vou estudar todo aquele inquérito, ler o depoimento das testemunhas, analisar os laudos periciais, verificar se existem indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do crime, e se a conclusão for sim, será oferecida a denúncia contra o réu. Se não, o MP vai promover o arquivamento daquele inquérito policial. Mas a atuação não para por aí.
Depois que a denúncia é recebida pelo juiz, o promotor acompanha todo o processo criminal, participa das audiências, faz perguntas às testemunhas, requer provas, apresenta alegações finais e também sustenta oralmente lá no plenário do júri quando estivermos falando de um crime doloso contra a vida. Você já assistiu a um julgamento lá no tribunal do júri? Aquele promotor que você vê fazendo a acusação, argumentando perante os 7 jurados, pedindo, como regra, a condenação do réu? Esse sou eu. É uma das experiências mais intensas e mais marcantes de toda a carreira. Além disso, na área criminal, o Ministério Público também atua no controle externo da atividade policial. É possível requisitar diligências à polícia, determinar a instauração de inquéritos, acompanhar operações policiais e eventualmente agir em caso de abuso policial para fazer cessar tudo isso. Um trabalho de investigação e de estratégia constante. Outra área extremamente importante é a área da infância e da juventude. Aqui, o promotor de justiça atua na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E quando eu digo defesa, é uma defesa que significa proteção integral. Eu atuo, por exemplo, em casos de destituição do poder familiar, quando os pais colocam os filhos em uma situação de risco grave, como maus tratos, abuso sexual, negligência extrema. E, nesses processos, quando há provas desses maus tratos dos pais, o MP pede ao juiz que retire a criança da família e seja colocada ou em um acolhimento institucional ou em uma família acolhedora e depois acompanhe o processo de adoção até o fim. O promotor de justiça, também na área civil e de família, atua em ações de alimentos, ações de guarda, regulamentação de visitas, quando houver interesses de incapazes ali. Ainda na área da infância, temos a fiscalização de abrigos, de entidades de acolhimento para garantir que as crianças estão sendo bem tratadas. Além disso, denúncias que envolvam exploração sexual e evasão escolar também são objeto de atuação do Ministério Público. Existe ainda atuação em atos infracionais. Quando o adolescente pratica um fato definido como crime, comete um ato infracional, quem oferece a representação é o Ministério Público. Portanto, é o promotor da infância e da juventude quem vai pedir a aplicação de uma medida socioeducativa e de uma medida de proteção. É uma área muito sensível, muito humana, em que você literalmente pode salvar vidas e reconstruir histórias. Na área civil, o promotor também tem várias atribuições importantes. Eu atuo como fiscal da ordem jurídica em diversos processos. Por exemplo, em todas as ações que envolvam incapazes, como interdição de pessoas com deficiência mental, nomeação de curador. Em tudo isso, o Ministério Público obrigatoriamente se manifesta para garantir que os direitos dessas pessoas incapazes estejam verdadeiramente protegidos. Eu também atuo em ações de família e sucessões quando houver interesses de crianças ou de incapazes, como alimentos, também em inventários e partilhas em que haja herdeiros menores, a fiscalização do MP para garantir que o patrimônio deles está sendo preservado. Agora, uma das áreas mais estratégicas de maior impacto social dentro do Ministério Público: a defesa dos interesses difusos e coletivos. Aqui, eu tenho um poder investigatório próprio por meio de um instrumento chamado inquérito civil, que pode ser instaurado para investigar violações ou ameaças a violações aos interesses difusos e coletivos. Posso requisitar documentos, ouvir testemunhas, realizar inspeções, tudo de forma independente, sem precisar da caneta do juiz para tomar essas providências. E mais, a atuação extrajudicial resolutiva do Ministério Público é extremamente poderosa. Eu posso celebrar um termo de ajustamento de conduta para resolver um conflito de forma extrajudicial. Por exemplo, se uma empresa está poluindo um rio, eu posso firmar um TAC em que ela se comprometa a cessar essa poluição, recuperar o dano ambiental e pagar uma indenização. Tudo sem precisar ajuizar uma ação. O promotor consegue resolver a questão sem a necessidade de uma tutela judicial, sem precisar da caneta do juiz. Na área da improbidade administrativa, temos ainda o acordo de não persecução civil, que permite resolver casos de improbidade de forma negociada, com o ressarcimento integral do dano ao erário, com a aplicação de sanções, tudo de forma judicial.
evitando-se assim aquelas ações de conhecimento que duram anos, muitas vezes mais de uma década, e execuções muitas vezes frustradas. Quando não é possível a solução extrajudicial, eu atuo judicialmente, propondo ações como, por exemplo, a ação civil pública. Na área do meio ambiente, por exemplo, nós investigamos infrações ambientais, desmatamentos ilegais, poluição de rio, descarte irregular de lixo tóxico e, quando eu identifico então essa violação e não é possível a solução extrajudicial por meio de um TAC, eu ajuizo uma ação civil pública, pedindo que o poluidor repare o dano ambiental e pague a indenização ao Fundo de Recuperação Ambiental. Na proteção do patrimônio público, o Ministério Público combate atos de improbidade administrativa, desvio de dinheiro público, nepotismo, superfaturamento em licitações, investiga prefeitos, secretários, servidores que eventualmente se locupletarem com recursos públicos. Agora você deve estar se perguntando, e como é a rotina prática de trabalho? A jornada oficial na promotoria é das 9 horas da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Mas não se engane, você inevitavelmente vai levar trabalho para casa, porque a demanda é bastante intensa e também muito volumosa. Nessas horas, você precisa estudar processos complexos, participar de audiências, fazer sustentações orais em audiência, atender ao público, notadamente vítimas, testemunhas, fazer reuniões com autoridades, elaborar pareceres, manifestações, denúncias, ações civis públicas, também recursos. É, portanto, um trabalho intelectualmente muito exigente. Você precisa estar sempre estudando, sempre se atualizando, porque, como você bem sabe, a legislação e a jurisprudência mudam constantemente. Não é incomum que promotores estudem processos à noite e aos finais de semana, especialmente quando os casos são complexos e quando estamos diante do tribunal do júri. E a remuneração? O subsídio inicial de um promotor de justiça substituto em São Paulo está na casa dos R$35 mil. Conforme você vai progredindo na carreira, esse valor aumenta. É uma carreira que oferece excelente qualidade de vida quando você aprende a organizar o seu tempo e te propicia uma remuneração que permite viver com dignidade e com tranquilidade financeira. Agora, vem a notícia que você estava esperando. O edital do 97º concurso do MP de São Paulo foi publicado e você pode ser promotor de justiça e atuar em todas essas áreas extremamente relevantes e nobres do direito. 55 vagas iniciais é uma oportunidade extraordinária para quem sonha com essa carreira. É, sem sombra de dúvida, o maior edital de 2026. Mas eu preciso ser honesto com você. Esse é um dos concursos mais difíceis do Brasil. A concorrência é altíssima, porque estamos falando de uma das carreiras mais prestigiadas do país. As provas são extremamente elaboradas, exigem um conhecimento bastante profundo e atualizado de todas as 11 disciplinas. Mas aí está o grande desafio. A prova do MP de São Paulo é completamente diferente de todas as demais provas. Primeiro, a banca é própria, então o estilo é muito particular. Questões que você treinou em outros concursos de MP não vão te preparar adequadamente para essa prova específica. Por isso, você não pode se preparar de qualquer jeito, com qualquer material genérico. Você precisa de um material específico e focado, que tenha sido elaborado por quem realmente conhece esse concurso. Você precisa de um curso feito sob medida por especialistas e autoridades que respiram a carreira e conhecem a banca examinadora. E é exatamente isso que eu trouxe para você, o pacote para o Ministério Público de São Paulo e a assinatura Promotorias, que são os grandes instrumentos que vão levar você até a aprovação. O material mais completo e específico para o concurso do MP de São Paulo que existe no mercado brasileiro. O que você vai ter acesso quando assinar a nossa assinatura Promotorias? Olha,
Primeiro, um livro digital interativo com material escrito e as aulas completas de todas as disciplinas do edital. Não é uma apostila genérica, não é um PDF que não é atualizado há muitos anos. É um material pensado especificamente para você. Segundo, a Central de Jurisprudência. Na prova do MP, você precisa conhecer os posicionamentos dos tribunais superiores, STF e STJ, em relação às disciplinas mais relevantes. Estamos falando de algo próximo de 35% da prova. E nessa Central da Jurisprudência, tudo está bem organizado de forma didática para você. E terceiro, um sistema de questões e simulados específicos para o concurso do MP de São Paulo. Você vai treinar com questões no estilo da banca, vai cronometrar o seu tempo e vai conseguir identificar os seus pontos fortes e pontos fracos para a sua preparação final. E aqui está o grande diferencial. Nós oferecemos um curso completo de enunciados do Ministério Público e de súmulas do Procurador-Geral e também do Conselho Superior do Ministério Público, que é o único do Brasil. Ele é essencial porque ele espelha qual é o posicionamento institucional do Ministério Público sobre os temas controvertidos. E tudo isso é importante. Mas os nossos cursos de promotorias não preparam você apenas para a primeira fase. Também preparamos você para a prova objetiva, para a prova discursiva e para a prova oral. É uma preparação completa, do início ao fim da sua jornada rumo à aprovação. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, conheça todo o conteúdo e venha fazer parte do time dos futuros promotores de justiça do Estado de São Paulo. E eu, professor Gustavo, estarei na sua posse. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades a respeito dos concursos das maiores carreiras jurídicas do Brasil aqui no nosso canal. E me conta aqui nos comentários, você vai prestar o concurso do MP de São Paulo 97? Qual dessas muitas áreas é a área que te atrai mais? Eu vou falar a minha. Tribunal do Júri, Direito Penal. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro e te espero no próximo vídeo. Até lá!